Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui para a honra e glória do Senhor, com quarentena com Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, eu te glorifico, te exalto e te adoro porque Tu és maravilhoso. Tu é aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade, ó Pai amado. Abençoa, Senhor, a cada um que está vendo esse vídeo, que está ouvindo este áudio, meu Pai. Que todos vão glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu poder, Tua santo glória. Repreenda, meu Pai, todo mal. Joga o Senhor por terra tudo que não provém de Ti, meu Deus. Tira o desânimo. Tira, Senhor, querido, essa fraqueza espiritual, meu Pai amado. Tira, meu Deus, que desse esfriamento, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa Teu servo, abençoa Tua serva. Derrama a Tua graça, Senhor, e faça a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje mais uma vez eu trago aqui uma pessoa muito especial, um amigo do peito, né? São poucos que eu posso chamar de amigo, viu, irmãos? E eu quero glorificar a Deus pela vida dele. Hoje ele vai trazer a palavra aqui em nome do Senhor Jesus. Mas antes de eu falar quem é, irmãos, eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos. Irmãos, participe. Participe das perguntas, entendeu? A gente tá muito parado, gente. Pelo amor de Deus. Imagine quando vier a grande tribulação, né? Quem ficar aí vai se lascar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ó, deixa eu falar para vocês. Ajuda a gente aí, se inscreve no canal, curte aí, compartilha. Sei lá, faz alguma coisa, irmão. Ajuda a gente, comenta aí se você gostou, não gostou, o que a gente pode melhorar. Tá, irmãos? Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa. Depois que eu comecei a fazer vídeo para a igreja, porque meu intuito é só para a igreja só, não quero ganhar dinheiro com isso, não me interessa. Tá, irmãos, eu vi que é difícil fazer um vídeo. Irmãos, a gente tem que editar, fazer um monte de coisa. Então, todo vídeo que eu assisto, irmão, eu curto. Só uns que, né, não tem como, né, gente? Mas a maioria dos vídeos que eu assisto, eu curto porque imagina o trabalho que é para fazer um vídeo desse. Tá bom, irmãos? Então ajuda aí, compartilha, se inscreve no canal, tá? Comenta aí o que é que você achou, tá? Se você quiser comentar sempre as respostas aqui embaixo, pode comentar, irmãos. A gente tá aqui para falar do amor de Jesus. Amém? Mas enfim, quem vai pregar hoje é o presbítero Caio Félix. Glória! Então, o presbítero Caio hoje ele vai pregar, vai trazer a mensagem poderosa aqui para nós, tá? Deus abençoe desde já a sua vida, presbítero Caio, em nome de Jesus. E fica agora com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenho uma palavra para você. Pai do Senhor Jesus, povo abençoado. Saudade de vocês. No dia de hoje eu tenho uma mensagem para o teu e para o meu coração. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração para que Deus ele conduza essa pequena mensagem que Deus incomoda no meu coração há mais ou menos uma semana, amém? Poderoso Deus e Criador dos céus e da terra, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós temos esse momento especial, o privilégio de poder falar contigo. Momento, Senhor, na qual o Senhor Deus nos permite ouvir a Tua palavra, nos alimentar da Tua vontade e fazer a Tua vontade. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, os meus erros e abençoa essa mensagem. Que eu seja nas Tuas mãos um canal de bênção, que eu seja servo de todos, servo da igreja, servo dos meus irmãos, servos da sociedade, servo da minha casa. Porque esse, Pai, é o objetivo e o fator principal do ensinamento que o Senhor Deus nos ensinou. Pela Tua bondade, graça e misericórdia, nos abençoa e conduza, Senhor Deus, essa mensagem, o dia de hoje, para a glória do Teu nome, é que eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração, a gente vai paginar aqui praticamente quatro leituras. Eu quero ser breve, bem breve e objetivo, para não ser cansativo, tá bom? A primeira leitura se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 3, que diz assim: por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trava que está no teu olho?
Ou como dirás ao teu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 8, no versículo 3 diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou a Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizeis? Eles usavam essa pergunta como armadilha para terem que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que nunca dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Vamos parar aqui para mim poder explicar o que é o que eu quero dizer para você nessa manhã, no dia de domingo. Eu queria que você meditasse bem no que eu vou te falar agora. Nós temos uma facilidade muito grande, mas é muito grande, até costume, de apontar o defeito dos outros, achando que a gente não tem. Não é possível, porque a gente perde tanto tempo analisando as falhas dos outros e esquece de analisar a nossa, achando que nós somos perfeitos. Paulo ele fala aqui na leitura da ceia: examine-se o homem a si mesmo antes de comer e beber deste cálice. Antes de comer desse pão e beber desse cálice. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia da gente analisar as nossas falhas, analisar os nossos erros, pedir perdão a Deus e deixar de fazer. Mas o que eu quero falar para você com essa mensagem é o seguinte: a gente consegue olhar para os outros e identificar nos outros o erro deles. Mas você e eu não conseguem olhar para dentro de nós, para o nosso comportamento e analisar o nosso erro. Vou citar alguns exemplos aqui. Nós temos facilidade em olhar, por exemplo, para políticos e dizer que eles são desonestos, que eles são ladrão, por estar roubando do povo aquilo que é de direito do povo. E muitas vezes você entra no mercado e você tem uma idade ainda que não tem o direito de colocar numa vaga de pessoas idosas, e você coloca o seu carro lá. Você está fazendo a mesma coisa que o político faz. Você está roubando o direito da pessoa de colocar o carro naquela vaga. Só que isso você não vê. E você sabe apontar para o político e chamar ele de ladrão. Dentro da igreja, você consegue olhar para um irmão que cometeu tal pecado, tal erro. Você pode reparar aqui que Jesus, ele deixa bem claro, aquele que nunca pecou. Só que o assunto atual era o adultério. O que estava enfatizado era o adultério, aquilo que Deus ele condena, aquilo que Deus ele de forma nenhuma ele aceita. Você pode ver que está nos mandamentos. Só que quando Jesus ele vai falar do assunto, ele não quer falar exatamente do adultério. Ele está falando do pecado. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí eu quero te fazer uma pergunta: por que você se atreve em apontar o erro dos outros, apontar a falha, a fraqueza, o vício dos outros, ao invés de olhar para o seu pecado e procurar corrigir o seu pecado? É muito fácil quando a gente olha para os outros e consegue olhar nos outros o defeito deles e apontar o defeito deles. Mas eu gostaria de incomodar você para que você pare de falar da vida dos outros, porque isso também é um pecado. Tiago ele vai falar aqui, deixa eu ver aqui onde eu separei. Primeiro, Tiago 1, versículo 19, diz assim: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio
no falar. Só a parte A do versículo. A gente tem muita pressa para questionar o comportamento de um líder espiritual, do pastor da igreja. A gente consegue olhar para o nosso dirigente e começar a apontar, mas fulano faz isso, eu não concordo, fulano está errado, fulano fala, mas não faz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí eu fico me perguntando, em que posição realmente nós estamos? Nós estamos na posição de ter que ficar falando da vida dos outros? Ou é melhor você aproveitar esse tempo que você fica olhando para os outros e apontando a falha dos outros? Por que você não olha para o seu erro e fala, olha, eu estou errado nisso? Deixa a pessoa com Deus dar conta. Porque depois que Jesus ele fala que aquele que nunca pecou atire a primeira pedra, a Bíblia diz que a partir dos velhos, a partir dos fariseus, aqueles que eram uma autoridade maior, eles começaram a soltar as pedras e saíram. O que ficou? O pecador e Jesus. O diálogo ficou só entre os dois. Então aquele que peca deixa a pessoa se aceitar com Deus. Por que eu ou você tem que ficar tomando conta disso? Entenda o que eu estou falando. A palavra de Deus ela julga. A palavra de Deus é aquela que exorta, é aquela que ensina. Eu não estou falando com isso para você não corrigir quando Deus te der uma mensagem de correção. Mas que negócio estranho. Deus ele corrige os outros com a sua vida, mas não corrige você. Você não acha que tem alguma coisa errada com isso? Deus, por exemplo, ele pega o vaso para falar sobre o pecado do outro vaso. E o Espírito Santo de Deus que usou aquele vaso para falar com o outro, ele não pode apontar para o seu próprio pecado. Ou a gente não quer enxergar. É mais fácil, né? Olhar para o meu irmão e ver o pecado que ele cometeu, porque muitas vezes ele é exposto. E o meu? O que eu faço sozinho? O que eu penso? O que eu planejo? Quem eu sou de fato? Trazendo isso um pouco para o outro lado, mudando um pouquinho agora de assunto, eu gostaria de fazer você pensar, por que você exige tanto do outro, do seu amigo, do seu parente, do seu cônjuge, do seu patrão? Por que você exige tanto da outra pessoa coisas que você não tem capacidade de fazer? Por que você exige que a pessoa seja uma pessoa boa, responsável, educada, respeitosa, uma pessoa carente, amorosa, cuidadosa? Você exige tudo isso, mas na hora de você fazer a tua parte, você não faz. Eu gostaria que neste dia, hoje é dia de ceia, dia que nós celebramos aquilo que Jesus deixou para nós, mas eu gostaria que você refletisse. Vamos parar de ficar apontando o erro dos outros? Vamos parar de ficar apontando a fraqueza dos outros, o pecado dos outros, aonde que a pessoa caiu, aonde que a pessoa errou. Vamos nos comportar melhor. Vamos nós nos corrigir, nos autoanalisar e nos corrigir. Depois que você estiver num patamar, numa posição, eu creio que Deus ele pode usar a sua vida para falar com uma outra pessoa sobre devido pecado, devido erro. Mas enquanto isso não acontece, cuida da sua vida. Cuida dos seus erros, cuida dos seus pecados, que a gente está cheio. A gente está cheio de erros, cheio de falhas, para ocupar o nosso tempo para cuidar da vida dos outros, para cuidar das fraquezas dos outros. Nós temos costume, eu principalmente, eu sou crítico, eu sou autocrítico. Eu gosto muito de olhar para os outros e falar concordo ou não concordo, aceito ou não aceito. A pessoa está num púlpito, mas está em pecado, tá isso. Eu estou falando de mim, tá? Às vezes tem pessoas que não têm coragem de fazer isso, mas eu tenho. Estou falando de mim. E esses dias eu fiquei reparando, nossa, eu tenho tanto pecado, eu tenho tantas falhas, tantos erros. Eu tenho que passar mais meu tempo clamando a Deus por misericórdia para corrigir o meu erro. E no meio de tudo isso, Deus tem tanto amor, tanto cuidado pela minha vida. E por que muitas vezes eu acredito que o pecado do irmão é pior do que o meu? Jesus ele disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Se você nunca pecou, você está na altura de tirar a primeira pedra. Porém, a Bíblia deixa bem claro, todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Por isso, cuida da sua vida, cuida das suas ações, cuida das suas falhas. Porque o que fazemos de uma forma bem comum, quando nós nos reunimos, é falar do pecado do irmão,
apontar a falha dos outros, apontar o erro dos outros, porque fulano caiu, porque fulano pecou, porque fulano está 20 anos no ministério e continua pecando, e daí? O que você tem a ver com isso? Cuida da sua vida, procura você ser um servo melhor a Deus, procura você ser um servo melhor para a igreja, para a sociedade, para a sua família, para todos que estão em volta de você, porque a nossa função é ser servo. Jesus ele veio para servir e nos ensinou a servir, mas nós não queremos servir. Nós queremos ser o dono da festa. O dono da festa é Ele que manda, é Ele que desmanda. Entenda bem o que eu estou falando. Cuida primeiro da sua vida e cuide primeiro das suas falhas, corrija elas para depois querer apontar o erro do irmão. A Bíblia ela fala: tira a primeira trave do teu olho, porque é óbvio, aquilo que está mais perto de mim, para mim é maior, mas nem sempre a gente se comporta assim. A gente consegue ver nos outros aquilo que a gente não vê em nós. Passamos um bom tempo colocando um contra o outro, fazendo fofoca do erro do outro, fazendo fofoca em postagem, em diversas formas. Sabemos apontar o pecado do outro, mas aí eu quero te perguntar, que diferença faz aqui na passagem? Aquele que nunca pecou atira a primeira pedra. Muita gente fofoqueira, mentirosa, enganadora, caloteira, pecados que você faz quando ninguém está te vendo e você sabe apontar o erro dos outros. A Bíblia diz que Jesus ele fala que o adultério ele não é só pelo ato, mas aquele que vê e deseja já cometeu o adultério. Só que está cheio de adúltero dentro da igreja, que aponta o erro daquele que adulterou só pelo fato de ter coabitado com outra pessoa. E Jesus ele fala que aquele que pensa e deseja já pecou, já cometeu o adultério. E aí? O que você vai fazer? Você vai passar a cuidar mais da sua vida, dos seus erros, ou vai continuar tomando conta da vida dos outros, achando que você pode corrigir o erro do outro, ao invés de corrigir o teu? A mensagem de hoje é essa. Eu gostaria que você refletisse, que você pensasse e parasse, e colocasse no seu lugar. Deixa Deus cuidar da vida da pessoa. Ore por ela, interceda por ela, clame por ela, porque você não é melhor do que ela. Você é tanto pecador ou mais do que ela. Então cuide primeiro da sua vida, do seu comportamento, para depois querer ajudar o seu irmão. Você tem que estar bem, você tem que estar em dia com Cristo. Se você está em dia com Cristo, hoje é dia de ceia, hoje é dia de analisar a si mesmo. Como é que você está? Você se acha autossuficiente em tomar a ceia hoje? Você acha que você não tem pecado? Você acha que não tem falhas ao ponto de apontar o erro dos outros? Amém? Essa é a mensagem de hoje. Deus ele tem incomodado o meu coração. Eu gostaria que você refletisse. Seja primeiro um autocrítico. Às vezes você está exigindo dos outros que você não tem capacidade de fazer. Está exigindo uma santidade das pessoas que você não tem. Então, primeiro cuide do seu comportamento, para depois cuidar dos demais. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma palavra poderosa, irmãos. Eu estou aqui impactado. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito certo o que ele falou, que às vezes a gente julga as pessoas e esquece de olhar para nós mesmos, né? Então, tira a trave primeiro do teu olho, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Amém, irmãos? Assim como Paulo diz, examine sua alma, pois a si mesmo. Então, antes de julgar alguém, é bom você se examinar, tá, irmãos? Porque o apóstolo João, ele disse que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Amém? E aí, vamos para a pergunta de hoje? Você sabe responder? Responde cantando, pois eu sou teu Deus. Responde cantando. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, através dessa mensagem do presbítero Caio, eu comecei a memorizar aqui e para ler um pouco da Bíblia. E eu tenho aqui 3 perguntas para vocês. Tá? Eu quero que vocês me respondam as 3 perguntas. Pode responder no particular ou pode comentar aqui embaixo e responder como quer que você queira. Mas eu prefiro no particular, irmãos, porque vai ter gente que vai comentar aí e vai ver a resposta e vai querer copiar, enfim. Tá? Mas fica ao seu critério. A primeira pergunta é a seguinte: qual foi o discípulo de Jesus que mexia com dinheiro? A segunda pergunta é a seguinte: qual foi o discípulo de Jesus que o narrador da Bíblia Sagrada chama ele de ladrão? E a terceira pergunta é: qual o discípulo de Jesus
que deu um beijo em Jesus? Amém? Me responda essas 3 perguntas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo que está sobre nós permaneça hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser e assim se o Senhor permitir.